Você se lembra das noites quentes e cheias de risadas passadas com a família Huxtable? The Cosby Show nos levou para dentro de sua casa em Brooklyn, mostrando-nos uma família amorosa que mudou a televisão para sempre. Mas por trás dessas memórias queridas está uma realidade de partir o coração. As estrelas que nos fizeram rir enfrentaram tragédias inimagináveis. Junte-se a nós enquanto revelamos as jornadas dolorosas dos membros do elenco de The Cosby Show, que nos deixaram cedo demais, e as lutas que aqueles que permanecem continuam a enfrentar em silêncio. Malcolm Jamal Warner, Theodore Tell Huxtable. A tragédia mais recente a atingir a família de The Cosby Show ocorreu em julho de 2025, quando a vida de Malcolm Jamal Warner foi tragicamente interrompida aos 54 anos de idade. Como Tel Huxtable, o encantador e espirituoso único filho de Cliff e Claire, Warner conquistou nossos corações com sua jornada de um estudante com dificuldades para um jovem confiante. Warner estava na Costa Rica desfrutando de férias em família quando o impensável aconteceu. Enquanto nadava em Playa Grande, perto da cidade de Cahuita, ele foi pego por uma corrente perigosa. Apesar das tentativas de resgate por parte dos presentes, o amado ator se afogou. Sua filha de 8 anos foi resgatada por um surfista, mas o Warner não pôde ser salvo, apesar de 45 minutos de esforços de RCP. O que torna essa perda particularmente dolorosa é como Warner havia construído uma carreira tão bem-sucedida após Cosby. Desde sua indicação ao Emmy por seu papel como Tel, até seu trabalho em programas como Malcolm and Eddie, Read Between the Lines e The Resident, ele provou ser um talento versátil. Ele não era apenas um ator, mas um músico vencedor do Grammy, que recebeu o prêmio em 2015 por melhor performance de R&B tradicional. O próprio Bill Cosby descreveu Warner como alguém em quem você podia confiar, que sempre vinha preparado e pronto para atuar. Warner falou de forma ponderada ao longo dos anos sobre o legado de The Cosby Show e seu impacto na representação de famílias negras de classe média na televisão. Sua perda deixa um vazio profundo para sua família, amigos e os milhões de fãs que cresceram com Tel Huxtable. E assim como a luz de uma estrela se apagou, somos lembrados de outro artista querido cuja calor e sabedoria tocaram tantas vidas. Earl Hyman, Russell Huxtable, o distinto ator que deu vida ao vovô Russell Huxtable, nos deixou em 17 de novembro de 2017 aos 91 anos. Embora apenas 11 anos mais velho que Bill Cosby na vida real, Hyman criou um personagem inesquecível como o sábio patriarca tocador de trombone de jazz do clã Huxtable. Nascido em Rocky Mount, Carolina do Norte, em 11 de outubro de 1926, a jornada de Hyman para o estrelato começou quando seus pais mudaram a família para Brooklyn, em busca de melhores oportunidades educacionais. Seu amor pela atuação foi despertado aos 13 anos de idade, quando assistiu a uma produção de Ghosts de Henrik Ibsen, colocando-o em um caminho que se estenderia por mais de 6 décadas no entretenimento. O que muitos fãs não percebem é que a carreira de Hyman se estendeu muito além de The Cosby Show. Ele foi um artista de Broadway altamente respeitado com uma carreira de 46 anos que lhe rendeu um prêmio Tony. Nomeação. Ele interpretou Shakespeare extensivamente, frequentemente desempenhando o papel de Otelo, e teve uma surpreendente segunda carreira na Noruega, onde aprendeu a língua fluentemente e se tornou um respeitado ator de teatro. Os fãs de animação o conhecem como a voz de Pantro no amado desenho animado dos anos 1980 Thundercats, exibindo sua distinta voz de barítono. Mas foi seu papel como Russell Huxtable que lhe rendeu uma indicação ao Emmy em 1986, particularmente pelo episódio inesquecível em que a família celebrou o 49º aniversário de casamento de Russell e Anna. Hyman faleceu no Lillian Booth Actors Home em Englewood, Nova Jersey, deixando um legado notável que abrange teatro, televisão e cinema. Seu falecimento criou um vazio que nunca poderia ser preenchido, assim como a perda da mulher que interpretou sua esposa na tela, Clarice Taylor, Anna Huxtable. O calor e a sabedoria que Clarice Taylor trouxe para Anna Huxtable, a mãe de Cliff, fizeram dela uma parte integrante da família estendida de The Cosby Show. Por trás daquela presença gentil estava uma atriz pioneira que ajudou a abrir caminho para os afro-americanos no teatro. Nascida em 20 de setembro de 1917 no condado de Buckingham, Virgínia, Taylor faleceu em 30 de maio de 2011 aos 93 anos de insuficiência cardíaca congestiva. Sua jornada para o estrelato não foi fácil. Taylor começou a trabalhar no teatro com o American Negro Theater, numa época em que as oportunidades para atores afro-americanos eram severamente limitadas. Para se sustentar, ela seguiu os passos do pai e trabalhou para o Serviço Postal dos Estados Unidos antes de conseguir sua grande oportunidade na década de 1960. Muitos espectadores podem não saber que Taylor teve uma carreira impressionante além de The Cosby Show. Ela foi membro do Negro Ensemble C,
a prima Emma em Sanford and Son e apareceu como Harriet em Sesame Street por 13 anos. Ela até interpretou a Boa Bruxa do Norte na produção teatral de The Wiz. O papel de Taylor como Anna Huxtable lhe rendeu uma indicação ao Emmy em 1986, o mesmo ano que seu marido na tela, Earl Hyman. A química entre eles criou uma das duplas de avós mais memoráveis da televisão. Quando ela fez o teste para o papel, ela se esforçou ao máximo, usando uma peruca cinza, um lenço por cima, sapatos de salto baixo e um vestido longo sem forma. Mas Bill Cosby viu através de seu disfarce e a contratou após apenas 5 falas. Quando Taylor faleceu em sua casa em Englewood, Nova Jersey, ela estava cercada pela família. Um serviço fúnebre foi realizado no Harlem, com figuras proeminentes como Al Sharpton e Ruby Dee prestando suas homenagens. Taylor deixou 2 filhos e 4 netos, além de milhões de espectadores que a consideravam família. A perda de Taylor foi seguida por outra partida da família extensa dos Huxtable, uma que afetou o lado materno da árvore genealógica de Cliff. Ethel Ayler, Carrie Hanks. Embora ela não tenha sido vista com tanta frequência quanto Russell e Anna Huxtable, Ethel Ayler deixou uma impressão duradoura como Carrie Hanks, a mãe de Claire Huxtable. Sua presença digna ajudou os espectadores a entender de onde vinham a sabedoria e a natureza direta de Claire. Ayler faleceu em 18 de novembro de 2018 aos 88 anos em Loma Linda, Califórnia. Como muitos de seus colegas do The Cosby Show, Ayler teve uma carreira rica que se estendeu por décadas antes e depois de seu tempo na sitcom. Nascida em 1º de maio de 1930 em Whistler, Alabama, Ayler começou como estudante de canto na Fisk University antes de a atração pelo show business levá-la a Chicago para seguir uma carreira de cantora. Seu grande avanço veio com uma companhia itinerante de Porgy and Bess, lançando uma carreira de 5 décadas que incluiria Broadway, cinema e televisão. Ayler foi membro de longa data da Negro Ensemble Company e apareceu em obras inovadoras como The Black's a Clown Show, de Jean Genet, ao lado de Maya Angelou, James Earl Jones e Cicely Tyson. Ela esteve na produção original da Broadway de Fences, de August Wilson, e recebeu uma indicação ao Spirit Award por seu papel em To Sleep with Anger. No programa The Cosby Show, Ayler apareceu em 6 episódios ao longo da série. O que os espectadores talvez não saibam é que ela nomeou sua personagem em homenagem à sua querida avó. Embora fosse apenas 18 anos mais velha que Felicia Rashad na vida real, ela incorporou perfeitamente a sabedoria maternal que o papel exigia. Quando Ayler começou sua carreira, as leis de Jim Crow ainda estavam em vigor, mas ela perseverou para se tornar uma artista respeitada no teatro, cinema e televisão. Seu falecimento marcou a perda de outro talento pioneiro de uma geração que abriu portas para os que vieram depois. Joe Williams, Al Hanks. Embora suas aparições em The Cosby Show tenham sido limitadas, a lenda do jazz Joe Williams causou um impacto memorável como Al Hanks, o pai de Claire Huxtable. Seus episódios mostram não apenas suas habilidades de atuação, mas também sua magnífica voz quando ele se apresentou ao lado de Felicia Rashad. Williams faleceu em 29 de março de 1999 aos 80 anos em Las Vegas, Nevada, onde vivia com sua esposa, Gillian Hughes Death. Nascido em 12 de dezembro de 1918 em Cordell, Geórgia, Williams ganhou fama como vocalista da banda de Count Basie nos anos 50, tornando-se um dos cantores de jazz mais respeitados de sua geração. No programa The Cosby Show, Williams apareceu pela primeira vez em um episódio de 1985 intitulado A Irmã de Claire, onde foi revelado que Al Hanks se recusou a cantar no casamento de sua filha mais nova, a menos que Claire cantasse com ele. Este enredo incorporou de forma inteligente os talentos musicais reais de Williams no programa, proporcionando aos espectadores um presente especial. A carreira de Williams se estendeu por mais de 5 décadas, durante as quais ele foi frequentemente referido como o melhor cantor de baladas do mundo. Ele gravou dezenas de álbuns e apareceu em vários filmes, incluindo The Moonshine War e Cinderfella, mas foi sua voz suave e expressiva que o tornou uma lenda no mundo do jazz. Sua aparição em The Cosby Show foi um testemunho do compromisso do programa em exibir a cultura e o talento afro-americano. Ao escalar um ícone do jazz como Williams, a série prestou homenagem à rica herança musical que muitas vezes estava ausente da televisão convencional. Quando Williams morreu, o mundo do jazz lamentou a perda de um gigante, enquanto os fãs de Cosby Show lembraram do cavalheiro digno que ajudou a explicar de onde Claire Huxtable tirou sua força de caráter e habilidade musical. Michelle Thomas, Justine Phillips. Algumas tragédias cortam mais fundo porque chegam tão inesperadamente, roubando o mundo de promessa e potencial. Foi o caso de Michelle Thomas, cuja vida terminou aos 30 anos de idade em 23 de dezembro de 1998.
Phillips, a namorada de Tel Huxtable em The Cosby Show, Thomas trouxe charme e inteligência ao papel de 1988 a 1990. Embora seu papel fosse relativamente pequeno, marcou o início de uma carreira que a tornaria amada por milhões de espectadores. Nascida em 23 de setembro de 1968 em Brookline, Massachusetts, Thomas tinha o entretenimento no sangue. Sua mãe, Finjuar Thomas, era atriz de teatro e preparadora de atores, enquanto seu pai, Dennis D.T. Thomas, foi um membro fundador da lendária banda Kool and the Gang. Crescendo em Montclair, Nova Jersey, Thomas acompanhava a mãe aos ensaios de teatro, desenvolvendo um amor pela atuação que moldaria sua vida. Após The Cosby Show, Thomas alcançou maior fama como Mira Monkhouse, a namorada dedicada de Steve Urkel em Family Matters, de 1993 a 1998. Ela também apareceu em The Young and the Restless como Kelly Rogers em 1998, mostrando seu talento dramático. O que torna a história de Thomas tão comovente é a cruel reviravolta do destino que encerrou sua promissora carreira. Em agosto de 1997, ela foi diagnosticada com uma forma rara de câncer, um tumor desmoplásico de pequenas células redondas intra-abdominal, DSRC-T. Apesar de levar um estilo de vida saudável como vegetariana que nunca fumou ou bebeu álcool, Thomas enfrentou um diagnóstico devastador. Após uma cirurgia para remover um tumor do tamanho de um limão no início de 98, Thomas continuou trabalhando. Mas em outubro de 98, ela foi submetida a outra cirurgia quando um segundo tumor canceroso se rompeu. Liberada do hospital, ela passou o dia de ação de graças com a família em Nova Jersey antes de retornar ao Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Manhattan, onde faleceu pouco antes do Natal. Talvez o detalhe mais comovente de sua história seja que Malcolm Jamal Warner, seu ex-namorado dos tempos de Cosby Show, estava ao seu lado quando ela morreu. Embora tivessem terminado em 1994, Warner permaneceu próximo a Thomas, voando para Nova York para estar com ela em seus momentos finais. Eles tinham uma ligação especial até o fim, com Thomas, sem voz, dizendo suco de elefante para ele pouco antes de ela morrer. Um funeral muçulmano foi realizado em 26 de dezembro de 1998, a seu pedido, e ela foi enterrada em Orange, Nova Jersey. Thomas nunca teve a chance de ter filhos, algo que pesou muito sobre ela ao enfrentar sua doença. Seu legado vive através de suas atuações memoráveis e da alegria que ela trouxe aos espectadores em todo o mundo. Sammy Davis Jr., Ray Palomino. Embora tenha aparecido em apenas um episódio de The Cosby Show, o papel de Sammy Davis Jr. como Ray Palomino em 1989 deixou uma impressão duradoura. O lendário artista interpretou o avô de espírito livre de uma adolescente grávida, a quem o Dr. Huxtable estava tratando. Davis faleceu em 16 de maio de 1990, aos 64 anos, após lutar contra um câncer de garganta. Sua morte afetou profundamente todo o elenco de The Cosby Show, com Bill Cosby usando um broche SDJ em seu suéter durante a temporada seguinte, em homenagem ao amigo. Nascido em 8 de dezembro de 1925, no Harlem, Nova York, Davis superou enormes obstáculos para se tornar um dos artistas mais versáteis da história americana. Como membro do famoso Rat Pack, ao lado de Frank Sinatra e Dean Martin, Davis quebrou barreiras raciais no entretenimento durante um período de profunda segregação. Sua aparição em The Cosby Show ocorreu perto do fim de sua ilustre carreira. No episódio intitulado No Way Baby, Davis interpretou Ray Palomino, um personagem que precisou ser convencido pelo Dr. Huxtable a apoiar sua neta adolescente prestes a dar à luz. O papel permitiu a Davis mostrar seu timing cômico e profundidade emocional. O que muitos espectadores talvez não saibam é que Davis tinha uma conexão especial com Bill Cosby, que há muito admirava a carreira pioneira do artista mais velho. De muitas formas, o sucesso de Cosby na televisão foi possível graças a pioneiros como Davis, que lutaram para abrir portas para artistas negros. Davis era conhecido por dizer que era um negro caolho e judeu, referindo-se à sua conversão religiosa e ao acidente de carro que lhe custou o olho esquerdo em 1954. Esse humor autodepreciativo mascarava os desafios que ele, um artista negro, enfrentava na América do século XX. Quando apareceu no The Cosby Show, Davis já lutava contra o câncer que o levaria à morte. Sua participação no programa foi uma de suas últimas aparições na TV, um justo testamento a uma carreira que rompeu barreiras e divertiu públicos em todas as mídias. Everett Wilson, Baby Nelson Thibodeau. Às vezes, as histórias mais comoventes envolvem aqueles que mal tiveram a chance de começar sua jornada. Foi o caso de Everett Wilson, que apareceu em apenas um episódio de The Cosby Show como um in.
E seu irmão gêmeo, Ronald, interpretou Nelson Thibodeau, o filho de Sondra Huxtable e Elvin Thibodeau, na sexta temporada, episódio 2, intitulado Surf's Up. Embora esta breve aparição possa parecer inconsequente, conectou os gêmeos Wilson a uma das famílias mais amadas da televisão. Tragicamente, Everett Wilson faleceu num acidente de carro a 8 de janeiro de 2005 aos jovens 17 anos. Como muitos atores infantis, os gêmeos Wilson nunca seguiram a carreira de ator para além da sua aparição quando bebés no Cosby Show. O breve momento deles nos holofotes não deu indicação da dor que viria anos depois. A perda de uma pessoa jovem é sempre devastadora, mas há algo particularmente comovente na morte de alguém que um dia fez parte de um programa centrado em valores familiares e na preciosidade das crianças. Enquanto os telespectadores viam o bebê Nelson crescer, interpretado por outros atores, a criança real que o interpretou primeiro perdeu sua chance de ter uma vida plena. A própria Judith Jamison. Embora ela tenha aparecido como ela mesma, em vez de uma personagem fictícia, as aparições de Judith Jamison no Cosby Show trouxeram o mundo da dança para a televisão mainstream de uma forma que poucos programas haviam feito antes. Sua morte em 9 de novembro de 2024, aos 81 anos, em Manhattan, Nova York, marcou a perda não apenas de uma estrela convidada de The Cosby Show, mas de um verdadeiro ícone cultural. Jamison foi uma dançarina e coreógrafa lendária que atuou como diretora artística do Alvin Ailey American Dance Theater por décadas. Suas aparições no Cosby Show faziam parte do compromisso do programa em exibir a autêntica cultura e arte afro-americana. Nascida em 10 de maio de 1943, na Filadélfia, Pensilvânia, a carreira de Jamison na dança durou mais de 50 anos. Ela não era conhecida principalmente como atriz, mas sua presença no Cosby Show ajudou a apresentar muitos espectadores ao mundo da dança moderna. O programa muitas vezes trazia artistas e intérpretes reais em vez de atores a interpretá-los, dando ao público vislumbres autênticos da excelência negra em diversas áreas. O que tornava as aparições de Jamison especiais era como se alinhavam com a missão educativa da série. Enquanto entretinha o público, o Cosby Show também procurava informar os espectadores sobre aspectos da cultura que talvez não encontrassem de outra forma. Ao apresentar Jamison, a série celebrava as conquistas de uma mulher negra nos mais altos níveis de uma forma de arte historicamente dominada por artistas brancos. Jamison recebeu inúmeras honras durante sua vida, incluindo o Kennedy Center Honors em 1999 e a Medalha Nacional de Artes. Seu legado se estende muito além de suas breves aparições na televisão, mas sua presença no Cosby Show permanece um testemunho do impacto cultural do programa e do compromisso com a representação. Johnny Brown, ator convidado. Embora mais conhecido por seu papel como o zelador Nathan Bookman na série Good Times, Johnny Brown fez participações especiais memoráveis no programa Cosby Show, levando seu estilo cômico peculiar à família Huxtable. Brown faleceu em 2 de março de 2022, aos 84 anos, deixando para trás uma carreira de 6 décadas no entretenimento que abrangeu música, televisão, cinema e teatro. Sua filha, Sharon Catherine Brown, anunciou sua morte com as palavras desoladoras: "Nossa família está devastada, 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 com o coração em pedaços, mal conseguindo respirar, Mai-chan." Nascido em 11 de junho de 1937 em São Petersburgo, Flórida, a carreira de entretenimento de Brown começou como cantor no final dos anos 50, quando ele fez turnê com o saxofonista Sam "The Man" Taylor. Ele gravou vários singles, incluindo Walking, Talking, Kissing Doll para a Columbia Records em 1961. Sua versatilidade como artista o serviria bem ao longo de sua longa carreira. Antes de sua fama na televisão, Brown apareceu na Broadway ao lado de Sammy Davis Jr. em Golden Boy e em uma produção dirigida por Sidney Poitier chamada Carry Me Back to Morningside Heights, que contava com Cicely Tyson e Louis Gossett Jr. Sua formação teatral deu-lhe profundidade que realçou suas atuações cômicas. Na televisão, Brown era talvez mais conhecido como regular em Laugh-In e pelo seu papel em Good Times. Mas suas participações especiais em programas como The Cosby Show mostraram sua capacidade de levar humor a qualquer situação. Seu sorriso caloroso, risada distinta e timing impecável o tornaram uma presença bem-vinda onde quer que aparecesse. O que muitos espectadores talvez não saibam é que Brown foi inspirado por Sammy Davis Jr. dizendo numa entrevista de 96, "Ele fez tudo o que eu queria fazer. Miau, mas ser Menday e Armidinha. Eu queria ser um artista completo e versátil. Não queria apenas cantar ou contar piadas." Essa aspiração de se destacar em várias áreas do entretenimento definiu a notável carreira de Brown. Quando Brown faleceu, ele deixou sua esposa de 61 anos.
e seus 2 filhos, Sharon e John Jr. Sua perda foi sentida profundamente pelos fãs de todos os programas de que ele fez parte, incluindo aqueles que se lembravam de suas aparições na casa dos Huxtable. Christopher Brown, Dr. Mitchell. Christopher Brown apareceu na primeira temporada de The Cosby Show como Dr. Mitchell, um colega do Dr. Huxtable. Embora seu papel fosse relativamente pequeno, ele fez parte dos primeiros episódios do programa que estabeleceram o ambiente acolhedor e profissional onde Cliff Huxtable trabalhava. Brown faleceu em 18 de janeiro de 2015, aos 62 anos, após uma batalha contra o câncer de pâncreas. Sua carreira de ator incluiu inúmeras aparições na televisão, além de The Cosby Show, com papéis em Law and Order e várias produções teatrais. Nascido em Jackson, Mississippi, Brown se interessou por atuação na faculdade. Ele construiu uma carreira respeitável como ator coadjuvante, frequentemente interpretando figuras de autoridade como médicos, advogados e empresários. Sua presença digna e voz ressonante o tornaram perfeito para esses papéis. O que destacou as aparições de Brown em The Cosby Show foi como contribuíram para o retrato de profissionais negros na série. Sash Daza Anbels. Ao ter no local de trabalho de Cliff médicos negros competentes, a série desafiou sutilmente estereótipos sobre afro-americanos na medicina. Embora não tão reconhecidas quanto as de alguns colegas, as contribuições de Brown para a TV ajudaram a abrir caminho para a maior representação de profissionais negros na tela. Sua partida nos lembra dos muitos atores talentosos cujas breves aparições ajudaram a criar o rico mundo de The Cosby Show. Carl Gordon, ator convidado. Carl Gordon fez várias participações memoráveis em The Cosby Show, dando seriedade e autenticidade a cada papel. Seu falecimento em 20 de julho de 2010, aos 78 anos, devido a um linfoma não Hodgkin, marcou a perda de um artista que começou a atuar mais tarde na vida, mas causou um impacto significativo. Nascido em 20 de janeiro de 1932 em Goochland, Virgínia, Gordon não iniciou sua carreira profissional de ator até ter seus 40 anos. Antes disso, ele trabalhou como estivador e organizador sindical, experiências que moldaram a autenticidade que ele trouxe às suas atuações. Gordon era talvez mais conhecido por seu papel como amigo de Fred Sanford, Silas, na série de curta duração Sanford, e como Andrew Emerson em Missile. Suas aparições em The Cosby Show mostraram sua capacidade de se integrar naturalmente ao ambiente familiar da série. O que tornou a carreira de Gordon notável foi sua transição do trabalho braçal para a atuação, levando a sabedoria e experiência de sua vida anterior para suas performances. Em entrevistas, ele sempre falava da importância da perseverança e de como descobriu sua vocação como ator depois de muitas outras profissões. Quando Gordon faleceu em sua casa em Jetersville, Virgínia, deixou um legado de atuações honestas e diretas que tocaram o público. Embora suas aparições em The Cosby Show fossem limitadas, elas faziam parte de um trabalho que ajudou a expandir oportunidades para atores negros mais velhos na televisão. Moses Gunn, Dr. Barnabas. O distinto ator, Moses Gunn, apareceu em The Cosby Show como Dr. Barnabas, que trouxe seu formidável talento e presença ao papel. Sua morte, em 16 de dezembro de 1993, aos 64 anos, por complicações de asma, marcou a perda de um dos atores mais respeitados da América. Nascido em 2 de outubro de 1929, em St. Louis, Missouri, Gunn superou uma infância difícil, na qual ficou órfão muito cedo. Com determinação e talento, ele se tornou um dos membros fundadores da Negro Ensemble Company, que ofereceu oportunidades cruciais para atores negros numa época de representação limitada. A carreira de Gunn incluiu papéis aclamados na Broadway, com indicação ao Tony por The Poison Tree, e marcantes atuações em filmes como Shaft, Ragtime e A História Sem Fim. Sua voz profunda e ressonante e presença imponente o tornaram imediatamente reconhecível ao público. Em The Cosby Show, as aparições de Gunn como Dr. Barnabas permitiram-lhe exibir tanto as suas habilidades dramáticas quanto o seu timing cômico sutil. Como muitos atores convidados no programa, a sua presença adicionou profundidade ao mundo dos Huxtables e reforçou o compromisso da série em apresentar artistas negros talentosos. O que tornou a carreira de Gunn particularmente significativa foi sua recusa em aceitar papéis estereotipados que denegriam pessoas negras. Ele era seletivo quanto aos papéis que interpretava, preferindo personagens com dignidade e dimensão, mesmo quando apareciam em entretenimento comercial. Quando Gunn faleceu em Guilford, Connecticut, ele deixou para trás um corpo de trabalho que abrangia teatro, cinema e televisão. Seu legado inclui não apenas suas atuações, mas também seu papel na expansão de oportunidades para atores negros que vieram depois dele. Gloria Foster, Lena Greer. Gloria Foss.
Aparição memorável em The Cosby Show como Lena Greer, com seu talento formidável no papel. Sua morte em 29 de setembro de 2001, aos 64 anos, devido a diabetes, marcou a perda de O, uma atriz cuja carreira quebrou barreiras para mulheres negras no teatro e no cinema. Nascida em 15 de novembro de 1936 em Chicago, Illinois, Foster foi criada pela avó e desenvolveu interesse pela atuação durante a adolescência. Ela estudou no Goodman Theatre e, mais tarde, tornou-se membro da Negro Ensemble Company, onde aperfeiçoou sua arte junto a outros artistas negros pioneiros. A carreira de Foster incluiu aclamadas atuações no teatro em peças como In White America e A Rising in the Sun. O público do cinema talvez a reconheça como o oráculo em The Matrix, papel que a introduziu a uma nova geração de espectadores no fim da carreira. Em The Cosby Show, a participação de Foster mostrou a sua habilidade de se integrar naturalmente na dinâmica familiar da série, mantendo a sua presença marcante. Como muitos atores talentosos que participaram da série, ela ajudou a criar um mundo onde a excelência negra era a norma, e não a exceção. O que tornou a carreira de Foster particularmente significativa foi seu compromisso com papéis que retratavam mulheres negras com dignidade e complexidade, numa época em que tais oportunidades eram raras. Ela rejeitou papéis estereotipados e buscou personagens que refletissem a plena humanidade das experiências negras. Quando Foster faleceu em Nova York, ela deixou um legado de atuações inovadoras que ajudaram a expandir as possibilidades para futuras gerações de atrizes negras. Embora sua aparição em The Cosby Show tenha sido breve, fez parte de uma carreira notável que mudou o teatro e o cinema americanos. Se você encontrou valor nestas histórias dos membros do elenco de The Cosby Show que nos deixaram cedo demais, por favor, considere se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos permite continuar honrando os legados de artistas queridos e compartilhando as histórias não contadas por trás de seus programas favoritos. Deixe um comentário com sua memória favorita do Cosby Show. Junte-se à nossa comunidade de fãs de TV, preservando a alegria que eles trouxeram às nossas telas.